Estamos de volta, conforme prometido. Mais um videozinho. E isso até aqui como vai ser, eu não tenho uma periodicidade exata que eu vou postar os vídeos, nem garanto que eu vá postar todo dia, nem em dias certos e horas certas. Eu vou postando à medida que eu for voando e que eu for fazendo as coisas, porque isso aqui é um hobby, certo? Não é trabalho, portanto não vou ter uma frequência determinada. Eu acho que eu vá fazer, que eu continue fazendo. Primeiro, tenho feito ultimamente um voozinho por dia, no mínimo, nem que seja um voo curto. Então, sempre que eu voar e conseguir gravar, eu vou postar o videozinho aqui. E aí eu vou aproveitar esses voos também para detalhar um pouco mais aqueles softwares que eu falei no primeiro vídeo que eu uso e mostrando cada um deles um pouco mais a fundo à medida que eu for usando. Como eu tinha falado, eu pretendia começar com o Piper. O que é o Piper? Deixa eu fechar esse aqui, meu roteirinho, aqui também o link do canal. Abrir uma janela nova. O Piper é da A2A Simulations. Eu fui pro site dos caras. Aqui. Vocês viram aqui que tinha um cloud aberto. A gente costuma usar muito esses caras para procedimento, etc. Embora agora com esse um mêsinho que eu estou testando de Sem Intentions tem uma parte que chama Mentor, que você consegue falar de aviação em geral, inclusive com o contexto do voo que você está fazendo e tirar dúvidas e etc. Então talvez eu vá usar muito mais aquilo lá. Esse cara aqui é o Comanche. Eu fiz pesquisando opiniões da comunidade e também até a própria IA, né? Eles notam que esse cara aqui é a aeronave mais fiel de Flight Simulator, mais fiel à realidade. Temos de operação e do desgaste, etc. Então, esse foi um dos caras. Depois de comprar o Fênix e o PMDG, eu resolvi comprar esse cara aqui. E o Cessna. Comprei os dois juntos, basicamente. E esse cara aqui, a gente já vai ver ele em detalhe. A gente vai fazer um bolzinho com ele. Mas só para dar uma olhada no que a A2A mostra aqui dele. E é isso aqui, cara. Ele é muito, muito realista. Esse cara não tem um A para falar dele. É uma nave muito legal. Vocês vão ver já já. E aí, para começar então esse voozinho, eu quero já iniciar de On Air, que é o cara que eu tenho mais usado ultimamente. Como eu disse, o On Air é um add-on de modo carreira. Ele também tem subscrição, tá? Se não me engano, a assinatura dele, de novo, tá? Eu não sei, não tenho os preços em real. Então teria que fazer uma conversão direta aqui. Eu assinei esse cara aqui, ó, 6 meses, por exemplo. São 24 euros, então. Fazendo uma conta, uma conversão rápida aqui. O Wise, por exemplo, apesar que o Wise é lá da taxa, né? Eu não vou colocar o Wise, vamos colocar aqui 6,18, tá agora. Portanto, 24 euros daria R$ 148 por 6 meses. Mas eu não sei se a conversão é exatamente essa, se o preço é exatamente esse, porque software no Brasil costuma ser mais barato. Então talvez seja mais barato do que 148. Mas mesmo assim, R$ 150 por 6 meses de acesso, eu acho que é razoável. Não é um valor absurdo. Então, esse cara aqui, e aqui no site eles explicam, ele é um software em muito desenvolvimento, então o tempo inteiro tem novidade, etc., da evolução, né, do mundo em si. Mas, assim, de forma bem básica, ele tem 3 mundos: Cumulus, Stratos e Thunder. E aí ele até classifica aqui, o Cumulus, né? Relaxed e Casual, né? Chave casual, ele basicamente você consegue ter AI Pilots. O que são os AI Pilots? Quando você cria a tua empresa, você pode ter várias aeronaves e você, como piloto, voar algumas e contratar pilotos AI para fazer os voos. E aí você consegue, por exemplo, criar
rotinas de trabalho, pegar uma série de trabalhos e colocar eles numa sequência que chama work order, e aí um piloto de IA vai fazer todos aqueles voos para você. Então, esse cara aqui, ele é muito focado, muito. Você consegue, obviamente, fazer a sua parte, você pilotar, mas ele foca bastante na parte de gestão da empresa. Vendo? Fala a primeira vez e tal, mas ele é muito nessa questão de, eu tenho N empregados de IA e eu vou criando as work orders, adicionando trabalhos, eles vão voando e a empresa vai ganhando dinheiro. Tem uma parte de gestão bem, bem pesada aqui. O Stratos é a mesma coisa. Ele é bem similar, né, em termos das capacidades que você pode fazer, mas ele tem uma economia mais desafiadora. Ou seja, o preço das aeronaves é mais caro, os preços de rent é mais caro. Se você não prestar atenção, você começa a perder dinheiro muito fácil aqui. E o Thunder é o mundo online, é um mundo onde não tem pilotos, né? Tem também a economia challenge, ele tem leaderboard, né? Que são os rankings. Mas ele tem o sistema que são as airliners, as virtual airliners. Então, o que é uma virtual airline? Como eu já estou em um, eu acho que eu não consegui mostrar o menu aqui. Apesar que está aqui, ó, a lista das ativas. Então, quando você tem uma lista de várias airlines que estão ativas. A airline nada mais é do que alguém também tem uma conta no Onair que criou um airliner e começou a contratar outras empresas para fazer os serviços para ela. Tem airlines gigantes, por exemplo. O TPC, aqui, do qual eu faço parte, ele tem 158 membros. Eles têm 58 aeronaves, 1.008 voos nos últimos 30 dias, 1.171 horas de voo. Muito provavelmente são voos, é isso, né? Voos mais ou menos uma hora. E os aeroportos mais usados aqui, ó. E aí tem várias aqui. Eu fui no Pilot Club justamente porque eu vi que era o que tinha mais membros e tal. E eles têm um site, esses caras são bem organizados, tá? Bem organizados mesmo. O site tem todas as informações e tal. E o legal do Thunder é que, embora eu faça parte da Virtual Airliner, eu posso vir aqui, ó, e abrir o meu Management Console. E é aqui que eu busco os trabalhos. Então, por exemplo, eu sei que a minha aeronave que está alugada pelo TPC, ela é o Boeing 737-800 que está em Dublin. Eco India Delta Whiskey. E aí, quando eu vou aqui no console de gerenciamento da VA, eu preciso encontrar os jobs em Dublin para fazer um job pela VA. Eu posso vir aqui. Eu venho aqui no Tenting. Eu acho que nessa airline aqui eu sou o único brasileiro. Aliás, eu sou o único falante de português. Eu nunca vi ninguém de algum país falando, nem de Brasil, Portugal, Angola, etc. Então eu acho que eu sou o único a maioria da galera é Estados Unidos. Eu venho aqui Logistics Center. Aqui esse cara já tem uma opção legal que é o Filter Preset, que é basicamente as aeronaves da empresa. Então nesse cara aqui eu vou procurar o meu Boeing. Meu Boeing é final X. Olha lá, November 7015 X-Ray. Tá aqui, ó. E ele já vai filtrar para mim por trabalhos partindo de Dublin. Aí eu venho aqui, faço uma pesquisa. Essas queries para o servidor são um pouquinho lentas no Onair, eu percebo isso. Às vezes elas levam um tempinho a mais. Olha lá. E aí eu tenho aqui uma lista de serviços. Cada serviço pode ter peso e pessoas. Né? As aeronaves elas têm configurações de quantidade de assento econômico, business e primeira classe. E um fator interessante aqui, esse cara aqui, essa coluna sem nome, é o preço por 1.000 libras por milha. Então, é quanto que esse serviço está pagando a cada 1.000 libras por milha voada. Nesse caso aqui, 60,09. No Pilot Club, eles pedem para que a gente não faça nada abaixo de 15 e idealmente acima de 25, que são os serviços que dão lucro. E principalmente voar com a aeronave cheia.
quando for jet, né? Quando eu me inscrevi na primeira semana, eu tive que voar alguns GAs. Eles pedem para voar um GA primeiro, antes de voar um airliner, até para ver se conhece o sistema e tal. E depois eu pude voar alguns GAs. Mas esse voo que eu não vou fazer pelo Pilot Club. Justamente porque, além da aeronave do Pilot Club, eu tenho as aeronaves que estão alugadas pela minha própria empresa, que é a Guarujá Airliner. Gurj. Guarujá, porque eu vivi muito tempo no Guarujá, litoral de São Paulo. Então, nesse caso aqui, a gente vai voar de Piper. Tá aqui o Piperzinho. E ele tá nesse momento aqui em Fazenda Santa Maria. Então, a primeira coisa é... Primeiro de tudo, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pendente, porque sempre ficam uns trabalhinhos pendentes. Mas não tenho, só tenho os de missão. Esses caras aqui são os trabalhos de missão que o Piper, obviamente, não consegue fazer. Esses caras aqui são missões pro Airbus, que depois eu vou fazer. Isso aqui é tudo da Airliner. Então eu vou lá buscar. Vou buscar um trabalho. Mesma coisa aqui, ó. Eu posso usar o preset no meu Piper. Os aeroportos são classificados por tamanho. Tamanho 1 é aqueles aeroportos onde pode ter pista que não é de cimento, né? Pista de barro. Eu não curto muito, eu filtro pelo menos por 2. Na maioria das vezes eu prefiro voar para 3. Então eu vou procurar 3 aqui. Esse aqui tá exagerado de 10, 600 milhas no Piper leva muitas horas de voo. Eu gosto de fazer abaixo dos 200. Mas como já estava nos 600, deixa ele fazer a busca. Depois eu mudo. Para 3 tem pouquíssimo, tá vendo? Olha lá. Aí esse cara aqui é um voo para Guarulhos, inclusive. É um 27. Vamos só fazer um teste aqui rápido. Eu gosto de fazer isso para ver quanto tempo vai demorar um voo. SimBrief, né? Eu acabei não citando lá, mas o SimBrief, para quem usa Flight Simulator, é um cara que meio que é obrigatório, né? Todo mundo usa para planejamento. Então, Sierra Whiskey Tango Golf para Sierra Bravo Golf Romeo. EA24. Tá aqui. Piper Comanche. 2 horas e 20 de voo. Não, é muito longo, cara. Não vou encarar esse cara, não. Então vamos fazer o seguinte. Diminuir esse cara para 200 e vamos abrir um pouco o critério. Para permitir aeroporto 2. Que é essa fazenda aí, inclusive. Eu acho que ela é 2. Ó, esse cara aqui, quando tem carga frágil, geralmente paga bem, ó. Esse aqui paga muito bem porque é 470, mas é muito pertinho, é um salto. Mas eu quero fazer um voo um pouquinho maior, então eu vou nesse cara aqui, ó. Esse outro aqui é 34, aqui 46 milhas, dá pra voar um pouquinho. Pra onde é esse cara? Malibu Confinamento. Serra Bravo Charlie. É um voo direto. Esses alternados é meio louco também. Ele mete um alternado aqui que é tipo 3 vezes o tamanho da rota. Geralmente eu vou aqui, ó. Tem um alternado aqui. Serra Whisky Lima. Serra Whisky Lima Yankee. Fica mais aceitável. Beleza, vamos fazer esse voozinho aqui, ó. 55 minutos. Tá de bom tamanho. Eu não tô voando pela TPC, mas eu acabo por usar o call sign deles. Embora eu vou fazer esse voo com sem intentions e no sem intentions eu vou usar o call sign como
como registration. Esse registration tá errado também. Ah, claro, porque eu não montei o voo ainda. Então vamos lá, aceitar esse trabalho. Uma vez aceito, eu venho aqui na aeronave, venho aqui no dispatcher e ele já está aqui, ó. Load cargo, e aí eu crio o voo, crio por aqui, porque ele já vai setar o cargo, já vai setar o destino, a aeronave, ele já seta basicamente tudo. A única coisa que eu coloco aqui é o número do voo, e aí ele também coloca o registration correto. Então mudo aqui para o ATC Call Sign. Vai vencer o Iraq já, hein? Depois de amanhã. Beleza, pista 32 para 29, é uma rota direta, não tem nenhum waypoint no meio. Então, generate flight. Ah, pera lá, eu fiz só uma coisa. Esse cara aqui é VFR. Né? Isso é uma coisa que o SimBrief, eu acho que anda falhando. Ó. Eu vou mudar esse cara para VFR, ele vai me dar uma altitude com 6.000. Ele tinha dado 6.000 antes, acho que vai manter os 6.000. Tá errado. VFR tem uma regra, que voos de 0 a 180, ou seja, do lado direito, você voa com altitudes ímpares. Voos de 181 a 359, você voa com altitude par. Além disso, em VFR você sempre adiciona 40. Então esse cara aqui não podia ser 6, ele teria que ser 5. E aí não podia ser 5, teria que ser 5.500, porque ele é VFR. Então teria que ser 5.500, 3.500 ou 1.500. Como ele calculou 6, ele agora está colocando o top of the sand lá. Interessante isso. Opa, desculpe, é o contrário, que eu estou vindo daqui, ó. Então ele fez certo a regra do radius, então é altitude par, ele só não adicionou os 500 de VFR, não sei porquê. Então nesse cara aqui, vai ser 6.500. Eu vou editar porque o Sem Intentions vai usar essa informação aqui. Cadê o nosso querido altitude? Tá aqui. Não sei porque que ele deu aquele piscada ali. Agora faz mais sentido, certo? 6.500. Então aqui é top of climb e aqui é top of descent. Deixa eu ver se ele tá fazendo essas marcações no charts também. Charts é integrado, né? O SimBrief é da Navigraph. Navigraph oferece o SimBrief gratuitamente. Por isso esse cara já é integrado. Não. Isso só tá aparecendo no SimBrief. A não ser que esse cara tem atualização. Não, não tem não. Então, ou tem alguma setting aqui? Não. Talvez eles estão testando. Suponho que eles estejam testando. Né? Pode ser que logo apareça aqui, mas aqui ele já dá o top of descend, top of climb, top of descend. Interessante. Veja que o top of descend é muito próximo. Né? O voo é curto, é curtinho. Então beleza, temos o plano de voo. Podemos ir aqui para o dispatcher e importar o plano de voo. Ele já mostra aqui. E aí a gente já pode ir para Validated Fuel. 4 horas? 4 horas dá para fazer um VFR. É um voo tranquilo. Uma coisa legal que esse cara faz é fazer o set do payload e do fuel automaticamente. Embora esse cara aqui tá disabled, tá vendo? Quando eu fazer o load agora da aeronave, fazendo a Santa Maria, provavelmente esses caras não vão bater. Ele vai me pedir para ajustar. Então, serra o whisky Tango Golf. Code andar sempre. E start. E aí, das primeiras coisas que eu quero fazer aqui também, esse cara aqui já tá load. Vamos dar uma olhadinha no perfil do Mobflight. Esse cara tá carregado com o perfil do Cessna, que tá voando. Voltar ele pro Comanche. E antes de dar run, o que a gente tem aqui, ó? Então, por descrição,
Eu tenho Autostudio Mode, modo, o Autopilot Center. Depois eu vou mostrar como é que funciona esse Autopilot do Command, ele é bem diferente dos outros. Approach Mode, tudo no MIAP. O MIAP tem as indicações visuais, então é mais fácil. Aqui tá só o botão 9, botão 35, etc, mas ele tem as indicações visuais. Autopilot Throttle, Auto Throttle. Esse cara não tem Auto Throttle, tá? Então isso aqui provavelmente foi do perfil genérico que eu peguei. Eu vou inclusive eliminar. Barômetro Decrease Increase, né? Para ajustar o barômetro. Barômetro standard esse cara não tem. Mas eu acho que tem que ser. Teria que ser na mão. De qualquer maneira, esse cara aqui não devia ser isso aqui. Devia ser o AP Autopilot. Vou deixar aqui, eu não tenho certeza se ele tem, mas eu acho que não. Cabine Hit, ele tem. Tá no Switch 4 do Bravo. E aqui é o com que eu falei lá do MIAP. Configurações. Configurações de curso. E essas aqui são do Gmil que não tem. Esse cara não tem Gmil. Combustível sim, a bomba de combustível também, combustível direita também. Heading também. E as aqui, e as também tem. Não, configuração de velocidade não tem esse cara. Neve também não, Parking Brake tá em todos no meu 1. Pito Hit tem. Vinave não, Vertical Speed também não. O piloto automático do Comanche não controla a altitude, só a direção. Então beleza, vamos dar o run aqui para esse cara. Where to fly. Aqui a gente já começa a ver. Tá dando uma certa travada, hein? Mas o FPS tá bom. 98. Ó, qualidade da textura desse cara. Em termos de o desgaste que ele mostra. É muito bom. Vamos fazer aqui, completar a inspeção externa. Basicamente tirar as cordas, tirar os chokes. Aqui tem que abaixar para tirar. E tampa do pitot. Beleza. Para dentro da aeronave. E antes de começar, eu vou carregar aqui o Say Intentions. Ele 78833, ele tá com outro, porque ele tá com o call sign do 310. Deixa eu arrumar isso. Não, é o call sign dele mesmo, tá certinho. Ele acho que ele grava por aeronave. Boa. Deixa eu só ter certeza aqui, mas eu acho que é isso mesmo. N7833 é o Piper, tá certinho. Beleza, então vamos lá. Ah, ele tá com Flight in Progress já. Como é que eu volto pro... Ah, tava aqui. Tá aqui. Ó, o payload não tá batendo, que é uma coisa que eu tenho que ajustar. Então eu venho aqui no tabletzinho do Piper. E aqui for no payload. Vou adicionar mais um assento. Aí já bateu. Eu já dou um start tracking. Importante no Owner sempre dar o start tracking antes de ligar os motores. Porque essas avaliações aqui contam. Vendo a engine on. Se eu ligo
Se eu inicio o tracking depois de ter ligado, eu perco esses pontos aqui. Ele também tem um mapinha onde mostra o plano e também top of descent e top of climb. Beleza. E esse cara aqui, ele tem o próprio checklist dele. O Sem Intentions tem uma função de checklist como se fosse que a IA, como um copiloto, vai falando o checklist. Mas eu testei esse cara e não está funcionando muito bem. Por isso, eu vou no checklist default. Outra coisa sobre os Sem Intentions, eles têm configuração para português, mas não funciona muito bem. Eu testei em português e infelizmente o reconhecimento das falas, a fraseologia não é padrão, ele é uma tradução só automática do inglês, então eu preferi usar inglês. Ele parece ser mais assertivo quando se usa inglês. Então, ó, ele está falando que eu tenho que ir para Control 1335, mas vamos começar primeiro o Before Engine Start aqui. Então, o pré-flight. Basicamente, não tem muito para brifar aqui, né? É um voo entre a Fazenda Santa Marina, pista 32, para a Fazenda Barra do Tietê, pista 29. A gente vai chegar aqui, então a gente pode tanto fazer o padrão quanto descer direto. Eu acho que eu vou optar por descer direto, vai ser mais fácil, já que a gente vai para 29. Weather em Santa Maria, VFR. Weather em Barra do Tietê, não tem METAR. Ou seja, não tem informação. Vai ter que ir com o padrão. A gente vai usar o que a gente sabe. São tão próximos que eu duvido muito que o QNAT tenha mudado de um para o outro. Então, em um voo, basicamente, a gente vai decolar. Ele não mostra, mas aí a gente tem que deduzir pelo heading, né? 32 é essa aqui, que vai para esse heading aqui, que é 32. Lembra que é 0, que é 90, que é 180, que é 270. Então, essa pista aqui é a 14, que vai para 140. Essa aqui é a 34, 32, que vai para 320, heading 320. Então a gente vai decolar heading 320, vai percorrer algumas milhas no eixo da pista e depois uma curva suave à esquerda até interceptar o nosso path aqui com proa a 300. Briefing ok, os passageiros já estão brifados, que nesse caso não tem os passageiros, é só carga. Seatbelt secure. Parking brake está set, não tenho aqui no meu Bravo. Gear switch. Gear está aqui. Não dá para ver a gear, mas ela está down. Flaps está up. Essa lever aqui. Radios off, está tudo off. Avionics off. Ó, todos os switches elétricos estão off. Os circuit breakers estão aqui embaixo. Deixa eu tirar o yoke. Ah, não consigo tirar o yoke sem tirar. Ok, que interessante. Como é que é o gust locker desse cara? É um stick. Agora sim. Tá aqui, ó. Os circuit breakers que estão simulados. A gente consegue abrir os circuit breakers se quiser. Mas estão todos on. E aí a primeira coisa que ele pede é rotation beacon. Eu tenho aqui mapeado no meu alpha. Então a luz de beacon vai acender aqui, ó. Beacon on. Então, before engine start complete, engine start. For selectors, como é que está o nosso combustível aqui? A gente tem só na left e right wing principais. Esse tipo seria auxiliar. Então a gente vem aqui. Eu também tenho esses caras mapeados aqui, ó. Main. For selectors selecionados, mistura rica, tá aqui no meu eixo. Mistura rica. Throttle cracked, ou seja, mais ou menos 1/4. Propeller full forward. Carb heat off, está off.
Master Switch on, tá aqui também no meu alpha. Master Switch on. Fuel Pump também on, tá aqui a amarelinha. E aí, Fuel Pressure Check. Ó, o Fuel Pressure aqui vai começar a subir, ó. Certo? Pressão positiva, desligo, Fuel Pump. Desliguei Fuel Pump. Primer. Primer desse cara aqui, ó. Esse aqui é a primeira aeronave que tem que fazer isso, por isso que ela é tão realista. Eu tiro o lock dela aí. 2, 3, 4, 5. Tranco ela. Magnetos para buff. Já tava aqui, ó. Que já tava aqui no meu alpha. Área de propeller clear, tá essa senhora aqui, mas ela tá numa distância considerável. Espero eu. Tá. E starter. Your flight will be monitored until you land and shut down the engines. Voltei para buff. Oil pressure green. Mistura. A gente pode tirar um pouquinho de mistura na hora de fazer throttle. Na hora de fazer táxi. Beleza. Engine start completed. Táxi. Primer tá locked. Aviônico master ligado. E aí eu já vou configurar aqui o nosso plano, que é basicamente só setar o destino. A gente não tem procedimento, não tem o waypoint, não tem nada, então é set destination, Sierra Bravo Charlie. Tão simples quanto isso. E ele já me dá aqui a mesma informação que o chart está me dando, ó. Proa de 346 milhas náuticas de distância. 45.9 ele é um pouquinho mais preciso. Né? Se a gente olhar aqui, ó, não tem procedimento nenhum para selecionar. Então, é tudo visual. Ok, esse cara está configurado. Ammeter, são aqui os amperes, né, para ver se a corrente está toda certinha. Check. Radio on. A gente liga aqui esses rádios de com, mas na verdade eu uso o com aqui. Né? Então, só para simular, a gente liga. Esse aqui é o ADF, que a gente também não usa. Head Indicator, isso é importante. As aeronaves que que tem um HSI aqui analógico, elas têm essa bússola magnética aqui, porque esse cara ele desalinha de tempos em tempos. E aí o correto é alinhar ele com o que a bússola magnética está falando. Tá vendo que aqui, ó, eu tô entre 120, 130, 146 mais ou menos. A gente pode roubar e olhar aqui, ó. 139 tá dando. Tá certo, é 139, é isso mesmo. Então a gente tem que ajustar aqui, ó. Para isso, eu posso usar o meu MIAP que está aqui. Então, apertei o heading e aí eu vou girar. 120, 130, 135, 139. E aí eu clico nele novamente, porque aí eu vou usar o heading aqui, ó. E isso eu já posso colocar o heading da minha pista, né? Que é 32, 320. Que é como a gente vai voar inicialmente. 320. Então, voltamos aqui para o checklist. Heading Indicator Set. Gear Down Locked. Nav Lights as required. Eu vou marcar ela aqui. A gente consegue fazer um teste nela se quiser. Não, na verdade ela só tem duas posições. Bom, deixo o nav ligada. Parking brake release, mas se eu fizer release agora ele já vai andar. Então, antes disso, vamos ligar o tracking aqui, né? Ó, olha isso. Eu estou movimentando com
a cabeça. Eu não sei como é que o Toby funciona, mas eu acho que não é muito melhor que isso, não. Portanto, a economia é gigante usando esse cara. Eu vou só desabilitar. Eu deixo sempre um atalho aqui no Bravo para habilitar e desabilitar, porque para configuração aqui do cockpit é mais interessante ter ele desabilitado. Ele é muito legal para táxi, decolagem, pouso, etc. Em operações que você quer olhar para as laterais, etc. Mas agora aqui na manipulação eu prefiro não usar. Esse cara aqui eu tenho que explorar ele um pouco melhor. Esse é aviônico eu confesso que eu não tenho muito o hábito de usar ele não. Mas a gente pode explorar com o Mentor. Então, sendo assim, a gente pode ir para Control para pedir clearance. A gente viu que o Control era 133.5. Ó, vou manipular aqui com o meu MIAP. 133, foi por kHz. Vou descendo aqui. 0.5 e aí swap. E aí eu vou pedir VFR clearance. São Paulo Control. Piper, November 7833 Quebec. Request VFR clearance to Fazenda Barra do Tietê. Standby, you're number one. Ah, esse é Curitiba Center, eu falei São Paulo, mas ele não é tão rigoroso. Já mudar aqui o CDI para GPS. Aqui é o run up, a gente ainda vai fazer táxi aqui. Pô, o número 1 tá levando isso tudo? Ah, eu vou pedir novamente. Curitiba Center. Cessna 80 Quebec, say again, please. Tá me chamando de Cessna. Vamos ver se a configuração tá certinha. Piper, November 2880 Quebec. Request VFR clearance. Eu acho que esse cara tá com... Standby, you're number one. Ele deu um errinho aqui no On Air. Eu não sei se... Cessna 80 Quebec, on departure, maintain VFR at or below 2000. Departure on 133.5 squawk 2261. Deixa eu só arrumar aqui. Sem Intentions ele tem as configurações todas online. Tá com certo. Piper. Pior que agora eu não consigo olhar no Non-Air, porque ele tá... Pô, ele devia mostrar o meu call sign aqui.
Eu vou só mudar para Piper então, para ficar um pouco melhor. Eu vou deixar esse call sign, não lembro se é esse call sign. Então nós estamos no Piper. Esse cara a gente tem que descrever mesmo. November to 8 0 Quebec. Adiciona e aqui gera automático. On departure, maintain VFR at or below 2000. Departure on 133.5. Squawk 2261. Piper 80 Quebec, read back correct. Então, como esse cara já me deu o departure, eu não tenho táxi, clearance, nem nada aqui. Como é um voo VFR e o aeroporto tá vazio aparentemente, eu vou direto para a pista. Então, assim, eu vou testar, continuar aqui o checklist de táxi, que é o Parking Brake Release, e testar os brakes. Então, Parking Brake Release, a aeronave já vai começar a andar, e aqui o brake. Vamos fazer aqui uma curva para a esquerda. Nossa pista está ali. Ativar o tracking. Enquanto tem o taxi aqui, eu já vou jogar para a frequência que ele me deu, que é o 133.500. Oh, um porco ali, ó. Esse Flight Simulator é cheio dos animaizinhos aparecerem na pista. Então aqui a gente liga Landing Lights Strobe. Então, taxi, checklist completed, run up, position into wind, é o que a gente tá. Brakes hold, first quantity check. First electric desired tank, check. Mistura as required on full reach, check. Throttle para 2000. Engines instruments, check. Magnetos, check. Ah, o magneto ele fala para fazer um drop. Eu não gosto de fazer esse teste aqui, sinceramente. O carro passando ali. Que é basicamente testar se ele está perdendo. Olha lá. Mas perdeu menos do que devia. Prop reduz para 1800. Cycle Tree. E Carb Read. Ele só fala para checar. Abriu, fechou. Before takeoff. Controls free. Vamos voltar aqui o yoke. Controls free. Elevator trim, esse é importante. Essa aeronave para olhar o elevator trim é chatinha. Eu tenho trim aqui, ó. E também tenho no meu Bravo, que é um pouco mais suave. Mas para eu ter certeza que esse cara tá no neutro, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Tá, né? Tá no neutro. Flaps 1. Fuel pump on. Mistura full reach. Prop full forward. Carb heat off. Engine gauge check. Tá tudo green. Pitot heat as required. A gente não precisa. Como é que é a temperatura aqui?
35 graus. Não, não é necessário. Strobe Zone, já ligamos, e Landing Lights as required. A gente só faltou configurar o QNAT, que é 1014. Infelizmente, esse cara não tem QNAT em hectopascal, só em polegada de mercúrio. Mas 1014 dá 29,94. Um, dois, três, 4. 29,94. Okay, before takeoff complete, takeoff throttle to open, airspeed indicator alive, engine gauge check e rotate 85 milhas. Verifica o positive climb, gears e flaps up. E aí, manter aqui uns 105 milhas para climb. Vamos lá. Vamos ligar aqui o tracking e throttle full forward e rolling. E rotate. Airborne time logged. Positive climb, gears up. Vamos inicializar o autopilot ali, ó. As luzinhas vão piscar. Um pouquinho de trim, a gente manter o nariz para cima. Flaps up. E eu já vou entrar em heading mode. Heading da pista. Nós estamos com um VS de 1000 e alguma coisa. Diminuir um pouco esse VS. Embora a gente tá com uma velocidade adequada ali, ó. Quase 110. Na verdade, tem que subir um pouco. 2000, altitude hold. Ele vai ajustar pra gente. Esse cara funciona assim, ó. Ele não controla a Piper altitude. 80 Quebec, radar contact. 2 northwest of Fazenda Santa Marina Airport at 2,000 feet. Santo Antonio do Ele tá me Aracangua pedindo trim QNH down aqui, ó. 1010. Justamente que meu trim tava muito alto. Ele tá tentando manter. Esse cara aqui, ele não controla a altitude. Não sobe ou desce. O que que ele faz? Ele só mantém a altitude. Quando eu alcanço a altitude que eu quero, nesse caso 2000, eu dou um altitude hold aqui. E ele vai me dar a instrução se eu tenho que fazer trim para baixo ou para cima. Piper 80 Quebec, contact Brasilia Center on 133.75. Contact 133.5. Piper 83 Quebec. Vamos lá, Brasilia Center. Brasilia Center. Piper to 83 Quebec. 2,000 feet. Vamos fazer uma curvinha leve já para interceptar a nossa rota. Piper 80 Quebec, QNH 1010, radar contact. E aí ele tem esse... Opa, ele tá me pedindo um pouquinho de trim. Então o altitude hold faz isso. Ele mantém a altitude. Tá mantendo os 2000 aqui. Eu vou tirar um pouco de velocidade, né? Que a gente tá... muito rápido. E aí, o heading, obviamente, ele está seguindo o meu heading aqui. O ST, deixa eu mudar aqui para um ST. O ST, ele basicamente é controlado por essa lever aqui, ó. Se eu quiser ir para a direita, eu viro ela para a direita. Ó. Se eu quiser ir para a esquerda, eu viro ela para a esquerda. E aí eu mapeei aqui o botão do meio para centralizar. Esse é
esse modo ST, modo heading é basicamente seguir o heading que está aqui, né? E esses dois aqui é o tracking, que é o que eu vou fazer agora para seguir o GPS. Tracking low e tracking high. O low, pelo que eu entendi, ele tem mais alcance, quando eu estiver mais longe do meu path. Nesse caso aqui, como eu estou pertinho, eu fui para tracking high e ele vai começar a mudar o curso aqui sozinho para seguir o GPS. Ele basicamente já está fazendo tracking. Aquele plano de voo tinha dado 6.000, porém o ATC me mandou para 2.000. Como eu sei que 2.000 não deu voar, eu vou subir mais 500. Então eu desligo o Altitude Hold, então as luzinha azulzinha para, dou um pouco de trim para cima, eu vou começar a subir. Piper 80 Quebec, contact Brasilia Center on 133.75. Contact 133.75. Piper 83 Quebec. Seven five. Dá mais um pouquinho de Since there aren't any major landmarks directly beneath us, let's talk about Fazenda São Joaquim OB Airport, which we're currently flying over. This airstrip serves the Pereira Esse é o Barreto tour. region in the state of São Paulo, O tour vai Brazil. me dando a It's informação. primarily used for agricultural aviation. Brasilia Center. Piper November 2883 Quebec. 2,500 feet. Agricultural sector, especially in rural areas where road access can be limited. Many pilots who enjoy flying low and slow over the countryside appreciate airstrips like this for their simplicity Quebec, and the Brasilia unique Center. perspective they offer Good of Brazil's afternoon, sprawling Pereira farmland. Barreto, QNH 1010. 1010. Vou fazer uma conversão rápida aqui, ó. Deixa eu desligar o tracking por hora. Pra gente ajustar o altímetro. Vinte e nove oitenta e dois. 29,83. Então a gente desce aqui um pouquinho. 29,90. 80. Tem 82, 83. Ó, já vamos chegar aqui no Altitude Hold. Os 2,5. E hold. Azulzinho acende novamente. Ele vai fazer vai trimar para mim e depois vai me pedir para ajustar o trim se tiver muito fora. Nesse momento a gente está a 2,5, a distância 28. Eu gosto dessa ferramentinha aqui, ó. Ela me ajuda a calcular o TOD. A única coisa que eu preciso é a altitude do destino. Nesse caso aqui, esse cara fazendo a barra do Tietê, 1115. Então eu coloco aqui 1115, 3 milhas. É, a gente está muito pertinho. Piper 80 Quebec, contact Curitiba Center on 133.5. Contact 133.5. Eles estão me jogando, me circulando de uma frequência para outra, né?
Curitiba Center, Piper, November 7833, Quebec, 2,500 feet. Piper 2880, Quebec, Curitiba Center. Good afternoon, Pereira Barreto, QNH 1010. QNH 1010, Piper 80, Quebec. Esse call sign está completamente errado, eu acho. Mas tudo bem. Então, nosso heading, se a gente olhar aqui, ó, heading da 29 a 290. O que a gente pode fazer? A gente vai jogar o nosso heading para lá, 280, 290, tá bem pertinho, e antes da gente começar a descer, a gente vai desviar para o heading da pista e começar a descida. Ó, uma olhadinha no cenário interior de São Paulo. Acho que isso aqui é o Tietê, se não me engano. É o Rio Tietê. Since we're currently flying over a rural region near Fazenda Guanabara Airport, let me tell you about the nearby city of Andradina. Founded in 1937, Andradina is often referred to as the gateway to the west of São Paulo state. The city grew rapidly due to the expansion of coffee plantations and later became a center for cattle ranching and agriculture. Its name honors Andre da Silva Maia, a prominent figure in the area's development. From the air, you can often spot the patchwork of farms and fields that surround the city, a testament to its agricultural roots. Andradina, olha aí. Deixa eu falar com o meu intercom aqui, com o meu mentor. Eu acho que é o 3, se não me engano. Explain me more about this electronic instrument in the Piper Comanche. Deu uma engasgada. Deixa eu conferir se meu intercom tava certo. Intercom, isso aqui. Ah, não, é o 2. Eu fui no tour guide. Could you explain me a bit about this electronic instrument in the middle of the 6 analog instruments in Piper 24? Yeah. The electronic instrument you're referring to is likely the primary flight display, PFD. No. It integrates essential flight data like airspeed, altitude, and attitude into one digital format, enhancing situational awareness. This is especially useful during critical phases of flight, as it allows for quicker interpretation of vital information. Remember, the PFD can also display navigation, communication, and weather data, making it a powerful tool in the cockpit. Cruzeiro. No, I'm not referring to the PFD. I'm referring to the instrument in the middle of the altimeter and the RPM counts. The one that has some information like MAP, RPM, OP, and GPH, REM, and it's different than the others. Eu tinha perguntado pro... You're referring to the Engine Indication System, Isso EIS. mesmo. Ah, yes. It provides critical information about the engine's performance, including RPM,
oil pressure, and fuel flow. This data is essential for monitoring engine health during flight. For example, if you notice a drop in RPM, it could indicate a potential issue that requires immediate attention. Understanding these readings can help you manage engine performance effectively. There are two buttons. One is step and the other is LF that cycle for another information. And how can I use it? You can use the step button to cycle through different data fields on the display, allowing you to view various parameters like fuel flow, engine temperature, and more. The LF button typically stands for left function and may allow you to access additional settings or options related to the displayed information. For example, if you want to check fuel flow, press step until you see that parameter and use LF to adjust any related settings. Understanding these functions will enhance your situational awareness. What means the information that is 8.0 mpg? The information 80 MOPA likely refers to the fuel flow or consumption rate. No. In aviation, MOPA usually stands for miles per gallon, but in this context, it might indicate that you're getting 8 miles per gallon of fuel efficiency. Ah, isso mesmo. This is a useful metric for understanding how efficiently the aircraft is operating, especially during long flights. Keep an eye on that to manage your fuel reserves effectively. There is another one that is a kind of a time that is marking 01. Since there aren't any major landmarks directly beneath us, let's talk about the closest notable spot, Esse Fazenda tour. Menina Airport. This small Not now. airstrip serves the rural area of Itapura in São Paulo state. These kinds of airstrips are essential Bom, for eu tô agriculture começando and a chegar. Eu aviation, vou ter que especially in fazer regions pequeno dominated by desvio, farming and porque ó, cattle ranching. Many a of these pista tá rural mais pra airports cá. were established in the mid Eu vou 20th mudar esse century cara to pra support heading. crop dusting and quick access for local farmers. Pilots who enjoy flying over Brazil's countryside often appreciate the challenge and simplicity of landing at such remote locations, where Vamos the sair landscape is pouquinho mostly aqui. uninterrupted fields and rivers. E a gente vai The começar a descida. 0150 you're seeing is likely a timer or clock function, indicating the elapsed time since takeoff or a specific event. It's essential for managing flight duration and fuel consumption. For example, if you're planning a long flight, keeping track of this time can help you calculate your fuel reserves and ETA. Do you want to know how to reset or utilize it effectively? Não. Of course, just let me know if you'd like information about anything you see. Agora não, irmão. A nossa pista tá mais ou menos aqui, 29. Vamos começar a voltar. Dá pra ver ela aqui, ó. Mas eu vou ter que pousar no manual, porque só pelo heading. Aliás, eu acho que a gente tá muito alto. Então eu vou aproveitar para fazer o circuito padrão. Vou entrar pela lateral. Essa é a nossa pista e a nossa proa aqui, ó, 29.
Estender um pouquinho a base. Flaps 1. Afastar um pouquinho da pista. Brasilia Center, Piper 2833 Quebec, request landing runway 29. Agora vamos abrir a Piper file. 80 Quebec, runway 29er not available. No runways active. Unable landing clearance. Porra. Então, nesse caso, teoricamente, eu deveria ir para o alternado. Eu não vou, não. Porque eu quero completar a missão do On-Air. Agora a gente está voando perpendicular à pista, ó. Tá ali. Flaps 2. Since there aren't any major landmarks directly beneath us, let's talk about the closest notable spots. Castillo, the municipality we're near. Castillo was founded in the early 20th century and is known as the gateway to the west of São Paulo state. The area became significant with the construction of the Noroeste do Brasil Railway, which helped open up the region for settlement and agriculture. The city sits near the banks of the Paraná River, one of South America's major waterways, which has played a crucial role in the development of local agriculture and transportation. A pista já ficou lá para trás. Só mais um pouco para ter mais um espaço aqui de curva. Beleza, vamos lá para final. Estou seguindo a minha marca aqui, ó, para fazer o pattern. E agora eu sei que é mais ou menos por aqui que eu tenho que começar a final. Dá para ver a pista ali, ó. Gears down. As árvores aqui quase fazem a linha da pista para mim. Flex full. E agora vamos tentar manter aqui uma rampinha.
Landing time logged. Não foi dos pousos mais suaves, mas tudo bem. Já vi que a saída da pista é ali pro lado. Já vamos emendar aqui. A pista não estava disponível. Não sei de onde esse mano tirou isso. Já vamos guardando a flaps aqui. Acelerar um pouquinho de táxi aqui, né? Tá muito lentinho. Acho que o rate desse pouso vai ser regular. Ou smooth, até smooth talvez. Teve bounce, não teve nada, talvez dê um smooth. Como ele não me autorizou o pouso, eu acho que ele não vai dar gate, né? Apesar que esse aeroporto não dá em gate. Né? Olha as aeronaves ali, ó. Sai da pista, desliga strobe, desliga landing. Ali é o meu. Beleza. Parking brake. Desligar o tracking. Vamos fazer aqui o checklist de landing. Gear indicator green. Flaps. Ah não, de landing não, desculpa, de after landing. Flaps up. Já tá. Strobes off já tá. Fuel pump off já tá. Mistura lean. Engine off time logged. The flight is finished. Trim Been monitored by on neutral. Shutdown. Parking brake set. Radials off. Transponder off. Avionics off. Master switch off. Throttle closed. Não fala nada do propeller, mas eu vou deixar aberto. Magnetos off.
Ctrl L, secure. Doors, windows closed. Time down, secure. Não sei se dá para colocar por aqui os... Ah, não. Boa. Isso aí. Concluído. Vamos lá ver como é que ficou no On Air. Dá um retry aqui. Oh, very smooth. Tá vendo? Foi melhor do que eu pensava. Ganhei reputação. Ganhei 1.500 créditos. Ó, ganhei bônus de conforto, de segurança, do manuseamento da aeronave, soft landing, flight score, autopilot difficult. Aí, ó. O frame tá bom ainda, perdeu 007, ainda tá com 91. Engine 1 tá ótima. Aqui algumas outras estatísticas, 44 minutos de voo, os engines foram ligados às 6h03 e off 7h17, flight time 24 minutos no ar, né? Não, em climb, na verdade. Não, no ar. Airborne 6h49, né? 7h13, total weight 491 libras, nenhum passageiro, 491 libras de carga. Força G máxima 1.2, máximo bank 31, não pode. Passou 1 grau aqui, máximo tem que ser 30. Máximo pitch 8%, tá bom. 8,6 galões de combustível queimado. 171 minutos de combustível extra, ou seja, perfeito, seguro, totalmente seguro. Distância viajada 56 milhas náuticas, distância direta 46, porque eu fiz o pattern, né, padrãozinho. Taxi speed não excedeu. É isso. Golzinho completo, aqui dá para ver o flight record. Olha aí. Ele mostra todo o meu percurso. Desde o táxi aqui. Ah, ele falha. Só a partir daqui. Táxi, decolagem. Top of climb. O que é isso aqui? Não mostra esses eventos. Mas ó, interessante, dá pra ver o pattern aqui, o desenho do pattern. Ah, não foi um pattern perfeito, mas foi razoável lá. Que eu saí um pouco da pista, não devia ter saído, devia ter ficado mais. Depois dei a volta, aqui foi bom, aqui foi certinho, aqui faltou ir mais para fazer a curva aqui, ó. Aqui tá o erro. Tinha que ter sido mais assim. Ah, beleza. Então tá bom. Um voozinho concluído aí de Piper. Vamos ver se no próximo vai ser Piper novamente ou um Cessninha também para ter uma aeronave diferente. Beleza? Até mais.